Amigos, hoje nós vamos trabalhar a parábola de Jesus sobre os trabalhadores da última hora. Caminhando com os apóstolos, eles comentavam com Jesus que haviam deixado a casa, deixado família, tudo para segui-lo. E Jesus fala das recompensas que eles terão no reino dos céus e logo começa então a comentar, a fazer essa parábola muito interessante, que cabe muitos raciocínios, e nós vamos tentar refletir aqui com todos vocês. Ele conta que um pai de família, logo no alvorecer, logo no amanhecer, ele sai para contratar trabalhadores para a vinha. Então Jesus está fazendo uma referência muito clara à vida na terra e à sua tarefa, a tarefa da evangelização da terra. Então ele diz que logo na primeira hora ele já começa a contratar e faz um acerto com aquelas pessoas que não estavam ocupadas, dizendo: olha, vocês trabalham na vinha e eu vou pagar para vocês o valor de uma diária, que eles chamam jornal, né? Então, e os trabalhadores são chamados de jornaleiros, que é um denário. O denário é uma moeda que tinha romana e grega naquela época que circulava. Vamos pagar um denário. Só que Jesus diz que aquele pai de família, então ele fala que é um pai. Ele está falando de Deus, que é de um trabalho para o mundo divino, um trabalho superior, onde as pessoas estão sendo convidadas para trabalhar. Então veja, ele vai encontrar pessoas que estão desocupadas, sendo convidadas para trabalhar na hora primeira, na hora terceira, que significa o quê? 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, é a hora nona. Então ele vai de 3 em 3 horas, ele vai contando, né? Até chegar na penúltima hora do dia, que seria às 6 da tarde, é a última hora, 5 da tarde, a 1/10 hora. Ele ainda está convidando pessoas para trabalhar na vinha. Então Jesus conta nessa parábola que quando termina a tarefa, ele pede para o seu coordenador, tem traduções que chamam de mordomo, para fazer o pagamento daquelas pessoas, começando pelos últimos, que começaram a trabalhar na última hora, e dando a eles o mesmo valor que foi prometido para aqueles que começaram a trabalhar na primeira hora. Então daí, quando aquelas pessoas teoricamente estariam na fila aguardando receber, eles começam a pensar de Jesus que vão receber mais do que o que foi combinado. Por quê? Porque se quem trabalhou só uma hora, na última hora, está recebendo um denário, o mesmo valor que foi combinado com eles, talvez o dono da vinha pague para eles as 11 horas de serviço, as 12 horas de serviço que eles trabalharam. Mas não é o que acontece. Jesus diz que quando chegam os primeiros que chegaram, receberam um denário e eles ficaram magoados, se sentiram injustiçados e começaram a comentar entre si. E disse Jesus que o pai de família, aquele que está contratado, os trabalhadores, fala: por que vocês estão revoltados? Eu não estou sendo justo com vocês? Eu não combinei com vocês que pagaria um denário pelo trabalho de vocês? Vocês estão nervosos, irritados, porque eu estou sendo bom para com os últimos? Então aí já entra o primeiro raciocínio para essa nossa análise dessa parábola. Jesus já coloca o Deus justo e bom. Então justo é aquilo que é o que cada um conforme a sua obra. O trabalho foi de um dia para um denário. Bom, quer dizer, ele vai dar além do que a pessoa merece, desde que faça o seu trabalho bem feito. Então Jesus já está mostrando ali o mesmo Deus que ele nos apresenta na parábola do filho pródigo. Quando ele cuida de um filho que tinha sido perdido e foi reencontrado, mas um que não saiu de casa fica revoltado porque o pai não fez a festa que fez para o filho que foi encontrado. É a mesma mágoa, a mesma inveja, o mesmo sentimento. E tem pessoas, mesmo espíritas, que quando vão analisar essa parábola, focam muito em cima da mágoa dessas pessoas. Mas nós não vamos focar aqui. Nós vamos focar na tarefa. Porque Jesus, ele está falando de uma grande tarefa. E Jesus está falando ali que o dono daquela vinha, daquelas terras, está contratando as pessoas desocupadas. Ele não está falando daquelas pessoas que ele convocou para o trabalho aqui na terra, que foram os profetas, os patriarcas, as pessoas com quem ele pôde contar. Ele está falando de pessoas com quem ele nem sabe se pode contar.
Imagine que quando Jesus escolheu o povo hebreu para trazer essa tarefa à terra, ele apresenta essa proposta de que eles ajudem a sedimentação da crença num Deus único. E 2000 anos depois ele chega e o pessoal está matando profetas e ainda vão crucificá-lo. Veja pessoas que ele convidou para as primeiras horas, o que estão fazendo da tarefa na vinha, fazendo um trabalho muito negativo, se comprometendo. Então nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e descobrimos que Allan Kardec, no capítulo 20, ele selecionou 4 mensagens para analisar os trabalhadores da vinha. A primeira mensagem, então eu peço licença para você, a primeira mensagem é de Constantino, um espírito protetor, a segunda é de Henri Heine, a terceira é de Erasto e a quarta é do Espírito da Verdade. Então nós temos 4 mensagens e eu vou escolher apenas algumas frases de cada um. Por exemplo, Constantino. Constantino escolhia a seguinte frase: bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois os trabalhadores da última hora, empregai bem esta hora que vos resta. Então você veja bem, nesta mensagem que Allan Kardec escolheu, Constantino já está dizendo que desses trabalhadores, que são muitos, em várias épocas da humanidade, nós já estamos na última hora e cabe ao advento do Consolador prometido, aqueles que se tornam adeptos do Espiritismo, os que estão sendo convidados para trabalhar na última hora. E Constantino está dizendo, empregai bem esta hora. Por quê? Porque no final da parábola Jesus diz assim, são muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós vamos analisar isso na próxima reflexão, logo na sequência. Henri Heine faz uma reflexão muito bonita, muito interessante, onde ele coloca dados para nós, que eu vou apresentar para vocês e vocês vão entender. Os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés, todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso através dos séculos, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, antes de Jesus, lá Sócrates, lá naquela época, os filósofos, e por fim chegam os trabalhadores da última hora, porque estava nascendo o Espiritismo. Essa mensagem foi em 1863, quer dizer, chegando naquele momento, por fim, os espíritas. Muitos dos antigos, então olha aqui o que esse espírito Henri Heine nos apresenta de informação. Aqueles apóstolos, aqueles profetas, muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Quer dizer, eles continuam. Mais de um patriarca, ouça essa informação, gente, mais de um patriarca. O que é patriarca? Abraão, Isaac, Jacó, aquela 2000 anos antes de Jesus, 1800 anos antes de Jesus, mais de um profeta. Elias reencarnou como João Batista e está ali na época do Espírito da Verdade. Diz Jesus que ele queria restaurar tudo. Está ali, está reencarnado ou cuidando de todo aquele processo da falange do Consolador. Mais de um discípulo do Cristo se encontram entre vós. Então aqueles trabalhadores da primeira hora, na verdade, com quem Jesus pôde contar, não aquele que ele foi convidado porque não estava fazendo nada, mas com quem Jesus contava, continuam trabalhando, reencarnam de tempos em tempos para ajudar a evolução da Terra. Como é que surge a reforma protestante, se não reencarnando espíritos comprometidos com a renovação de uma igreja? É assim que é o processo da evolução. Nós vamos dar continuidade a essa mensagem do Henri Heine, quando ele diz assim, só que esses espíritos eles ressurgem mais esclarecidos. É interessante, porque a gente sabe que João Batista, por exemplo, era o Elias, mas a personalidade, a firmeza, a têmpera dos dois é a mesma, mas é uma época diferente, eles já pensam diferentes. E aqui ele está dizendo que na época do advento do Espiritismo eles já estão mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais no começo de uma obra, nos fundamentos, mas na cúpula da obra, que é o finalmente, que é na doutrina espírita, que é o advento do Consolador. E reiniciam a luta, então, já bem mais amadurecidos pela experiência, fazendo com que a obra avance muito mais rapidamente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. A mensagem de Erasto, ela diz assim, ó,
É chegada a hora em que deveis sacrificar. É para nós agora, os espíritas. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, vossos trabalhos, vossas futilidades para a propagação da mensagem. Ide e pregai. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não fortificará, não produzirá, senão com os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai, armem-se de decisão e coragem. Isso diz Erasto. E aí vem o Espírito da Verdade e assina uma mensagem. São só 4 mensagens nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obreiros do Senhor, falando dos trabalhadores da última hora. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Está falando da hora dos trabalhadores da última hora. Felizes os que tiverem trabalhado com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Por que o Espírito da Verdade iria dizer-nos àqueles que iríamos aceitar o convite da última hora para a gente trabalhar com desinteresse? Porque esse é um dos maiores obstáculos da luta do trabalhador da última hora. Por isso o capítulo seguinte, poucos os escolhidos, embora muitos chamados, é um capítulo muito importante, porque as quedas morais de quantos vieram à Terra para participar dessa convocação e que não deram conta da sua tarefa, é tão grande que cabe-nos então uma outra análise que ficará para a nossa próxima reflexão. E diz o Espírito da Verdade: felizes os que tiverem trabalhado com desinteresse, movidos pela caridade, e felizes os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços. Nós sabemos que o grande trabalho do emissário do Cristo na Terra, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, foi a unificação. Foi unificar o movimento espírita, porque a tendência de cisão, de divisão, sempre foi muito grande por causa do personalismo das criaturas humanas. Então diz o Espírito da Verdade: desinteresse, caridade e unificação. E a gente foi encontrar no Dr. Bezerra esse trabalho da unificação se consolidando e sustentando o que hoje é para nós um espiritismo viçoso, bonito, gostoso de se ver, nessa unificação que se encontra em todo o país e em todo o mundo. Principalmente a gente vê hoje nessas lives, quando a gente vê pessoas de vários países falando ao mesmo tempo a mesma linguagem, a linguagem da doutrina consoladora dos Espíritos. E encerramos então dizendo, nessa reflexão, diz o Espírito da Verdade: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então vamos compreender que quando Jesus está propondo essa parábola, ele está dizendo que há etapas, mas que todos estão sendo convidados e serão em todas as etapas, e todos farão jus ao seu salário, desde que deem a sua cota de serviço com caridade, desinteresse, esforço, suor, como diz Constantino, como diz Erasto, e se dediquem a essa obra monumental que é do Cristo, mas que nos concede a bênção de podermos participar. Tanto que numa das mensagens, nós vamos refletir sobre ela no próximo programa, diz: ide e agradecei a Deus vocês terem sido convidados. Até o nosso próximo encontro.